A filariose é uma doença parasitária considerada como doença tropical infecciosa causada por nematóides filariais da superfamília Filarioidea, também conhecida como filariae. A forma sintomática mais conhecida da doença é a filariase linfática, popularmente chamada de elefantíase, em referência do inchaço e engrossamento da pele e dos tecidos subjacentes, que foi a primeira entre as enfermidades infecciosas transmitidas por insetos a serem descobertas. Você sabia que a filariose pode ser também chamada de filariase ou elefantíase? A filariose é muito comum em países tropicais, ou seja, com clima quente e úmido a maior parte do ano. Isso inclui o Brasil, a América Central e Latina, a China, o Sudeste Asiático e a África. As filárias têm um corpo fino e alongado. Elas são transmitidas para o homem através da picada de um inseto, um mosquito do gênero Culex. Esse mosquito é considerado um hospedeiro intermediário, enquanto o homem é o hospedeiro definitivo. O ser humano é a fonte primária de infecção. O parasita é transmitido de pessoa a pessoa por meio da picada do mosquito pernilongo. Quando esses mosquitos picam uma pessoa, as larvas das filárias caem direto no sangue humano e se instalam nos vasos gânglios linfáticos. Depois de 3 meses, as larvas já estão adultas e começam a se reproduzir, criando novas larvas. Uma curiosidade dessa doença é o fato de que os vermes adultos ficam instalados no sistema linfático, enquanto suas larvas circulam pelo corpo inteiro através do sangue. Na fase aguda podem aparecer fenômenos inflamatórios, entre eles inflamação dos vasos linfáticos e linfadenite, além de sintomas gerais como febre, dor de cabeça, mal-estar, entre outros. Mais tarde, por um período que pode levar meses ou anos, os pacientes podem apresentar inchaço de membros ou mamas no caso das mulheres, e inchaço por retenção de líquido nos testículos no caso dos homens. Doenças infecciosas da pele são frequentes e presença de gordura na urina são outras possíveis manifestações. Pode ainda haver a evolução para formas graves e incapacitantes de elefantíase, que é o aumento excessivo do tamanho dos membros. As microfilárias são liberadas na corrente sanguínea durante a noite. As microfilárias são ingeridas pelos vetores. Após 20 dias, as larvas de primeiro e terceiro estágio desenvolvem-se nas musculaturas torácicas do vetor. As larvas infectantes penetram na pele durante a picada do vetor e migram para os linfáticos. Após 6 a 12 meses, os adultos habitam os vasos linfáticos e assim se forma a elefantíase. O tratamento é feito com medicamentos de acordo com as manifestações clínicas, resultantes da infecção pelos vermes adultos e dependendo do tipo de grau de lesão que esses vermes provocam e suas consequências clínicas. Nos canais linfáticos, as filárias causam diversas feridas e inflamações. Com o tempo, ocorre a hipertrofia da região afetada, ou seja, o local fica muito maior que o normal. O medicamento mais usado para a filariose é ivermectina. Ivermectina. Somente o médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento sem consultar o médico antes e, se tomá-lo mais de uma vez, ou em quantidades muito maiores do que prescrita, siga as instruções. O diagnóstico é feito pela observação microscópica de microfilárias em amostras de sangue. Caso a espécie apresente periodicidade noturna, é necessário recolher sangue de noite. De outro modo, não serão encontradas. A ecografia permite detectar as formas adultas.
A serologia por ELISA também é útil. São usados antiparasíticos, como mebendazole. É importante tratar as infecções secundárias. As formas mais frequentes de elefantíase são: elefantíase das pernas. O edema começa no dorso do pé e chega até o joelho, mas dificilmente chega aos quadris. Apresenta pele muito grossa, com muita fibrose e superfície enrugada, fato que lembra a pele do elefante. A ulceração é frequente no tecido danificado. Elefantíase do saco escrotal e do pênis. É uma das manifestações mais frequentes, com grande crescimento dessas partes devido à sua natureza pendente. Elefantíase de braços, mamas ou vulva. São zonas mais raramente afetadas com mudanças na pele semelhante às das pernas. O diagnóstico de qualquer uma das filarioses passa pela observação clínica de algum dos sintomas associados à doença. Evitar a exposição prolongada aos mosquitos da espécie Culex nos locais onde ainda ocorre a transmissão. No Brasil, esses locais são restritos e em bairros periféricos do município de Recife, Olinda, Jaboatão e Paulista, todos da região metropolitana de Recife. Há um programa da OMS que procura eliminar a doença com fármacos administrados como prevenção e inseticidas. É útil usar roupas que cubram o máximo possível da pele, repelentes de insetos e dormir protegido com redes. Tratamentos são feitos com fármacos e, em caso de resistência a medicamentos, pode ser solicitada a retirada cirúrgica do euminto. A ocorrência desta doença é tão antiga que a estátua do faraó Mentuhotep, cerca de 2000 a.C., mostra um inchaço característico em suas pernas. Carol tem várias xuxas. Dá licença que eu ia falar! Desculpa. Na fase aguda podem aparecer fenômenos inflamatórios Na fase aguda podem aparecer fenômenos inflamatórios, entre eles inflamações de vasos linfáticos e linfadenites. Além de... Para com isso! Fica quieta! Sai daqui, vai com a Sônia! Tchau! Porra! Eu vou botar essa parte, vai com a Sônia! Vai! Quando falou que eu não vou ser mais trouxa, ela falou. Caraca, que pesado. Mentira, hein, galera? E vai dar... Vocês podem parar de trabalhar meu ouvido? Obrigada. A filariose. Evitar a exposição prolongada aos mosquitos de espécie Culex. Sei que... Não. Evitar a exposição prolongada aos mosquitos da espécie Culex nos locais onde ainda ocorre a transmissão. No Brasil, estes locais estão restritos e... No Brasil, esses locais... Não consigo. No Brasil, esses locais estão restritos e bairros periféricos No Brasil, esses locais estão restritos em bairros periféricos dos municípios de Recife, Olinda, Jaboatão e Paulista. Todas da região metropolitana de Recife. Vou voltar, né? No Brasil... Eu roto no meio do vídeo. Voltar. No Brasil, esses locais... Vai ter uma doença nela, viado. Não é possível. No Brasil, somente o médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. Siga sempre à risca as orientações do seu médico e nunca se automedique. Não interrompa o uso do medicamento. Não, sai daqui! Fecha a janela que vai aparecer. De novo. E nunca se medique. Automedique. Nunca se automedique. Cala a boca.
Não interrompa o uso do medicamento sem consultar o médico antes. E, se tomá-lo mais uma vez ou em quantidade